chegando aqui um pouquinho mais cedo, né, em virtude de alguns compromissos que nós teremos, né, que eu terei, né, agora durante o dia. Estou antecipando então a nossa meditação, queridos. É um pouquinho mais cedo. Daqui a pouco temos algumas coisas a fazer. E começar cumprimentando aqui algumas pessoas, né, queridos, abençoados, que sempre estão conosco. Karina Danibali, a Cristiane Saturnino, pastora Shirley Rogério, também o Benjamin Carvalho, tá? Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo ao vivo. E vamos à nossa meditação de hoje, pão nosso de cada dia. Nossa meditação diária, sempre baseada na leitura anual das Escrituras, sempre baseada na oração, na busca do Senhor. E hoje, nossa leitura, né, continuando então em Êxodo, né, capítulos 17 e 18, né, Salmo 34 e Marcos capítulo 14. Separei aqui 3 versículos, que vai ser a base da nossa meditação hoje. E diz o seguinte, esses versículos. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim como tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Êxodo capítulo 18, versículos 17 ao 19. E a palavra que eu peguei aqui foi conselhos, né? Conselhos que na língua hebraica se fala tarbulá, né? Então um som meio gutural aí no meio, né? Tarbulá. Muito bem. A caminhada de Israel, né, avançava pelo deserto. E conforme eles iam avançando ali, a convivência de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, vocês imaginam então que problemas começaram a surgir naquela situação. Problemas tantos que atingiam a liderança, onde nós vemos eles reclamando contra Moisés em alguns instantes, reclamando, né, contra Deus em outros momentos. Por exemplo, na leitura de hoje, de ver o problema ali na água, quando Moisés toca na rocha e sai a água. Né, eles estavam contendendo, né, com Deus ali. Né, estavam tentando a Deus. Está Deus no meio de nós ou não está? Então os problemas iam surgindo. E diversos tipos de problema. Mas a verdade é que era um povo de Deus que está ali. Eram pessoas carentes. Pessoas que precisavam de direção. E por isso, né, eles precisavam de ajuda e conselhos de Moisés diariamente, no caso. E Moisés, queridos, ele foi um grande pastor, Nós vemos aí que ele passava desde a manhã até a tarde, né, horas longas, né, intermináveis, atendendo cada pessoa do povo. Né. Porém, um certo dia, o sogro dele foi visitá-lo. Né? Visitá-lo então, porque desde que ele saía do Egito, ele tinha deixado, né, a esposa e os filhos com o sogro. E o sogro vai até visitar Moisés, vê aquela situação toda, eles conversam bastante e Jetro fica alguns dias ali e começa a observar o que estava acontecendo. E Jetro então fala, né, para Moisés as palavras, algumas palavras, li um trecho delas aqui, e a ponto principal era, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você está fazendo uma coisa boa, você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, mas a forma que você está fazendo vai consumir a você, vai consumir esse povo. Ou seja, vocês vão se desgastar, vocês vão perecer. Então Jetro dá algum conselho a Moisés. Que conselho era esse? Dividir o povo. Né? Selecionar ali criteriosamente alguns homens e colocar eles de acordo com a sua capacidade para cuidar de 10, cuidar de 100, cuidar de 50, cuidar de 500, cuidar de 1000. Né? Então ele criou os capitães ali, né, no caso, que cuidavam de porções do povo. Então Moisés, deixa eles cuidarem das coisas mais simples, daqueles problemas que são mais corriqueiros, e você é aquele que fica com a responsabilidade de levar tu, né? Ele fala que é ser tu pelo povo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus. Ou seja, você vai cuidar da parte essencial que ninguém pode fazer por você.
E aquilo que não é essencial, aquilo que outros podem realizar, tira de sobre os seus ombros e põe no ombro dos outros. Então, o conselho que ele dá ali a Moisés. E o que a gente percebe, então, que Moisés tinha recebido, né, um chamado, né, ele tinha recebido uma incumbência de Deus. E haviam coisas que somente ele, Moisés, poderiam fazer. Porém, havia uma outra gama de atividades, uma série de situações que ele poderia delegar a outros. E esses outros, então, iam ajudá-lo a cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Queridos, isso aqui tudo, né, para a gente pensar numa coisa, uma situação que acontece hoje em dia. Existe uma tendência que atinge quase todas as pessoas, quase todo mundo. Eu não vou dizer que é todos, porque não são todos, né? Alguns já trataram isso, já administraram isso nas suas vidas. Mas existe uma situação comum que é que nós achamos, né, dentro do nosso contexto de vida, que só nós podemos fazer algumas coisas, algumas tarefas, algumas responsabilidades, que ninguém pode fazer aquilo no nosso lugar, né, no caso. Então, essa tendência ela pode acontecer no ministério, essa tendência pode acontecer no trabalho, essa tendência pode acontecer no nosso lar, na escola, né? Onde achamos que somente nós podemos fazer, cuidar daquela situação, cuidar daquele assunto e mais, né? E isso, né, nos dá uma sensação assim, de ser imprescindíveis, né? Insubstituíveis em algumas situações, né? Lê do engano, né? Lê do engano. Nós sempre a gente pode ser substituído, sim, e nós não somos imprescindíveis em algumas situações, não. É verdade, porém, que é óbvio, queridos, que ninguém vai poder cumprir o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Ninguém vai poder fazer o nosso trabalho. Ninguém vai poder estudar em nosso lugar. Ninguém vai poder assumir as responsabilidades que nós temos na nossa casa como cônjuges e como os pais. Ninguém. Porém, em todas estas áreas, né, nós podemos ser ajudados, né? Nós podemos contar com a ajuda, primeiramente, é óbvio, de Deus, tá? Mas também de pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Só que o que ocorre? Muitas vezes nós estamos cegos, nós não enxergamos a situação, nós não queremos ouvir opiniões, nós não queremos conselhos, né, para alguma coisa, nós nos achamos, né, os tais, né, capaz de tudo. E não é verdade. O Jetro, se você ler o texto todo ali do Êxodo, ele não forçou a situação que Moisés tinha que fazer daquela forma. Pelo contrário, ele até orientou Moisés, fala com Deus, né? Fala com Deus, fala com Deus. Né? Então Moisés vai falar com Deus. No desenrolar da situação, a gente vê Moisés falando com Deus acerca dessa situação e Deus aprovando que ele fizesse dessa forma, essa divisão de tarefas. Então, a pergunta, né, quero fechar nossa prosa de hoje da seguinte forma. Será que nós não temos recusado palavras e ajuda, né, de pessoas que poderiam aliviar o nosso fardo antes que seja tarde demais? Será que Deus não tem colocado já ao nosso lado pessoas para nos ajudar, para abrir portas, para aliviar nossas tarefas ali e nós temos recusado isso, queridos? E com isso, né, ficamos sobrecarregados, ficamos isolados em alguns instantes e vão acabar sucumbindo, né? Como ia acontecer com Moisés e com o povo. E Jetro anteviu essa situação. Então, essa é a nossa meditação de hoje, né? Deus tem colocado coisas nas nossas mãos. Ministério, estudos, trabalho, família. Mas Deus também quer nos ajudar e coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E é óbvio, Ele é a nossa primeira ajuda, o Espírito Santo é a nossa primeira ajuda. Mas às vezes o Espírito Santo está falando coisas conosco e nós estamos ignorando o que Ele está falando com a gente. Pensa nisso, durante este final de semana, quando você estiver com a sua família, quando você estiver perto dos seus irmãos na sua igreja. Talvez você seja a pessoa que vai ajudar alguém. Pensa nisso também, ok? Deus abençoe a todos, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Voltamos amanhã, se Deus quiser, às 9 horas, amanhã horário normal, tá? Ontem, infelizmente, não foi possível fazer a transmissão ao vivo, né? Eu passei o dia todo fora de São Paulo, cheguei um pouco tarde. E à noite não deu também para a gente
a estar aqui. Mas o texto de ontem está lá, a leitura está lá, foi tudo colocado normalmente no finalzinho do dia, áudio inclusive. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deixe-me ver aqui então. Adelmir Soares, bom dia Ademir, bom dia Silvana, minha esposa linda, né, que está aqui pertinho de mim. Nando da Evelyn, Adalmir Batista, Marcelo Souza, Leomir Ribeiro, Pastora Chile, darei, né, a Silvana está vendo aí, ela está vendo o abraço que você mandou, com certeza. Quem mais? Cleberton Oliveira, Daniela Reigado, né, também Deus te abençoe. Enfim, todos vocês, às vezes alguns não aparecem aqui, mas não importa, né? Deus está vendo aí, Deus está vendo você está sendo ministrado pela palavra dele. Até mais, se Deus quiser. O texto já está. Hoje, né, eu tive que antecipar. O texto já está lá no Facebook, né, no grupo O Pão Nosso. Tá bom? Pode pegar o texto lá caso você queira. O áudio também já mandei para aqueles que pediram o áudio. Até mais, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.